Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. Eu sou professora Simone Silva, professora de matemática aqui do Centro de Mídias do Amazonas, e aqui estou para estudar um pouco mais aí desse componente que é matemática, uma ferramenta super útil no nosso dia a dia. Vamos então conhecer agora a nossa aula. A nossa aula 1 tem como objeto de conhecimento operações com números naturais inteiros, com detalhamento em potência de números naturais. Vamos então à nossa aula. Então, queridos, como nós vimos aí, vamos estudar algumas operações com os números naturais e a primeira delas é potenciação, não é? A gente ouve aí falar no dia a dia sobre potenciação e o primeiro pensamento que nós temos é: onde é que eu uso esse conteúdo? Não é? No meu dia a dia, onde é que eu vou aplicar a potenciação? Vou fazer aqui uma reflexão com vocês rapidinho, bora pensar aqui rapidinho juntos. Nós estamos aqui porque nós tivemos pais, e os nossos pais tiveram pais, e assim seguiu aí, não é, a nossa genealogia, a nossa árvore, e nós tivemos aí avós, bisavós, tataravós, e muitas pessoas não sabem que isso está ligado diretamente à potenciação. É a aplicação dela aí plena, clara, na nossa vida. Então agora, já trazendo aí para a parte matemática, para a nossa definição, a potenciação nada mais é do que a multiplicação de números iguais, de fatores iguais. Essa é a primeira operação que nós vamos estar estudando aqui. Observe agora aí, acompanhe a cartela. Aí nós temos a definição de potenciação que nos diz o seguinte: seja A, tá? Um número real. Aí aqui você precisa lembrar que número real é todo e qualquer número que você conhece. E aí vai entrar número positivo, número negativo, zero, fração. E N é um número natural. Vale lembrar que o número natural, né, o conjunto dos números naturais é formado somente ali por números positivos, incluindo zero. Então, voltando aqui à definição, seja A um número real e N um número natural, com N maior ou igual a 2. É a leitura correta. A potência de base A e expoente N é o número A elevado a N, tal que A elevado a N, retomando aqui o que eu falei logo no início aqui da nossa aula, é a multiplicação de fatores iguais. É o mesmo fator, é o mesmo número que vai se repetir nessa multiplicação tantas vezes o expoente N mandar. Então, aqui nós vamos ter N fatores. O que vale lembrar vocês, o que vale informar é esse N aqui, que vocês estão vendo no expoente, ele vai ser um número natural. Então, ele pode ser o 0, ele pode ser o 1, pode ser o 2 e assim sucessivamente, só lembrando aos senhores de que ele tem a obrigatoriedade de ser um número positivo e incluso ali também o 0. Mas aí, dando continuidade no nosso estudo de potenciação, é importante que você saiba algo. A potenciação, ela tem elementos. E quando você conhece quais são esses elementos, fica mais fácil você ir desenvolvendo ali o exercício quando aparecer, fica mais fácil você compreender até a leitura do conteúdo que você realiza. Vamos então agora conhecer quais são esses elementos da potenciação. Acompanhe aí a leitura. Os elementos da potenciação são a base, o expoente e a potência. O interessante aqui é fazer a diferenciação entre potência e potenciação. Potenciação é a operação que nós vamos desenvolver. Potência já é o resultado dessa operação. Então, aqui na potenciação, A elevado a N igual a B, nós temos a presença dos três elementos, que são A
é a nossa base. É um número que vai se repetir de acordo, com o nosso N, que é o expoente. E o resultado dessa multiplicação de fatores de números iguais vai ser o B, que é o resultado, que nós chamamos de potência. Então, para isso ficar mais claro para você, vamos ver aqui alguns exemplos, para que você consiga aí enxergar melhor, não é? Quais são esses elementos? Antes está aqui, beleza, perfeito, nós já temos um exemplo aqui. Então, aqui retomando para você quais são os elementos, A é a base, N é o expoente, que vai dizer, que nos informa quantas vezes a base tem que se repetir e multiplicar por ela mesma, e B é o nosso resultado, é a nossa potência. Como exemplo, nós temos aqui, 3 elevado a 2, 3 ao quadrado, 3 elevado à segunda potência, onde 3 é a nossa base, 2 é o nosso expoente. Mas bora começar a praticar aqui, turmas. Se eu tenho 3 ao quadrado, quantas vezes eu tenho aí que repetir esse 3? 2 vezes. E não esqueça que a potenciação é a multiplicação aí de fatores iguais. E o número a ser repetido aqui é o 3. 3 vezes 3, 9. Muito cuidado na hora de você desenvolver aqui essa multiplicação. Alguns, na pressa, acabam fazendo 3 vezes 2, mas não é. Esse 2 aqui, que é o nosso expoente, ele vai indicar quantas vezes o 3 se repete, para que a gente possa chegar onde? Para que a gente possa chegar na nossa potência, aí no nosso resultado, que é um 9. Então, como vocês acompanharam aí até então, é uma operação fácil. Da feita que a gente passa a entender, a dominar a definição de potência, que é ali a multiplicação de fatores iguais, e a gente consegue identificar todos os elementos, o desenvolvimento dela fica muito fácil. Mas para você aí guardar melhor essa definição, localizar, identificar melhor os elementos, vamos agora então ver alguns exemplos, mas sempre prestando atenção. Nós temos aí, 3 exemplos de potenciação, e o primeiro aqui nós temos 4 elevado a 3. Quem é a base? A base aí vai ser o 4, é ele que vai se repetir de acordo com o expoente dado. Quem é o expoente? 3. Por isso que o 4 está aparecendo aí 3 vezes, e vale a pena lembrar que a operação aqui é a multiplicação. Então, 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. Lembrando que 64 é o nosso resultado e que aqui a gente chama de potência. Ok? Lembre bem dessa diferença aí. O nosso próximo exemplo é 2 elevado a 3. Quem é a base? É o 2. Então, 2 vezes 2 vezes 2. Por que que ele apareceu 3 vezes? Devido ao expoente, que é o 3. O que é que nós vamos fazer agora? Nós vamos realizar a multiplicação. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8, que é o nosso resultado. E o próximo exemplo aqui é 4 ao quadrado. Cuidado, a base parece o expoente, mas da feita que você domina a definição, fica fácil você desenvolver. Então, a base 4 vai se repetir 4 vezes. Ah, professora, mas essa multiplicação é muito longa, não vou conseguir fazer. Se você tem dificuldade em fazer 4 vezes 4, 16, 16 vezes 4 e assim seguir, tem um modo que eu considero fácil, mas que vai dar o mesmo resultado no final. 4 vezes 4, 16. Aqui, 4 vezes 4, 16. E que vai nos levar ao mesmo resultado final. São estratégias ali que você vai desenvolvendo para que você possa aí, da melhor maneira, não é,
colocar em prática a definição de potenciação e o nosso objetivo final aí principal, que é o quê? Conseguir desenvolver o exercício. Mas, já que nós vimos que potenciação é a multiplicação de fatores iguais, já que nós aí já identificamos os seus elementos, agora nós estamos prontos a dar um passo mais à frente no estudo de potenciação, que é o quê? Conhecer alguns casos particulares dela. Quando nós conhecemos esses casos particulares e dominamos, a gente não encontra dificuldade nenhuma em algumas questões que irão aparecer. Então, vamos lá conhecer o primeiro caso de potenciação. Acompanhe aí a tela. O primeiro caso particular de potenciação nos diz o seguinte: todo número diferente de zero elevado a zero é igual a 1, ok? Então, vamos lá de novo. Ó, todo número diferente de zero elevado a zero é igual a 1. No estudo da potenciação, quando aparecer aqui a palavra elevado, lembre lá do nosso expoente. Vamos ver aqui os exemplos desse primeiro caso de potenciação. Não é? Onde o número elevado a zero é 1. Ó, 6 elevado a zero, 1. 1000 elevado a zero, 1. E 1/3 elevado a zero, 1. Mas aqui também, gente, o que é que você tem que perceber? O número sendo um valor alto, pequeno ou mesmo uma fração, o resultado sempre vai dar 1. Vamos agora conhecer o segundo caso particular de potenciação. Ó, todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo. Quem é que vai ser o nosso expoente aqui, ó? Identifique pelo elevado. Todo número elevado a 1, então nosso expoente é 1. Vamos ver melhor aí nos nossos exemplos. Então, como você observa aí no exemplo, ó, todo número, não importa se ele é um número positivo, como 7, negativo, aí como 20, ou uma fração. O que nós temos aqui que lembrar é que todo número elevado a 1, como vocês estão observando aí na cartela, o resultado vai ser sempre quem? O próprio número. 7 elevado a 1, 7. Menos 20 elevado a 1, menos 20. E 6 sobre 9 elevado a 1, 6 sobre 9. Mas também nós temos aí um próximo caso aí particular, não é, de potenciação, que diz o seguinte: a base 1, então aqui, ó, já deixou amarrado que a base vai ser 1. Elevada a qualquer potência é igual a 1. Bora entender melhor? Então, nesse caso, a base nunca vai mudar. A base vai ser sempre quem? 1. Quem é que muda? Conforme você observa aí o enunciado, ó, a qualquer potência. Quem vai mudar aqui vai ser o expoente. A base, queridos, sempre vai ser 1. Quem vem aí variando, ó, serão os expoentes. Então, 1 elevado a 3 vai dar 1. Bora desenvolver isso aqui para você? 1 elevado a 3 é 1 vezes 1 vezes 1. Multiplicação, onde todos os fatores são iguais a 1, o resultado vai ser sempre 1. Aí o próximo, 1 elevado a 15. Nós teríamos aqui o número 1 aparecendo 15 vezes, tá? Opa, apagar bem aqui. Nós teríamos aí o número 1 aparecendo 15 vezes, não é? Mas o que é que a gente tem que ver? Que uma multiplicação onde todos os fatores são iguais a 1, o resultado é 1. O mesmo raciocínio aqui para 1 elevado a 560. Então, esses três casos particulares iniciais de potenciação, sim, eles são auxiliares na hora de você estar resolvendo, de você estar estudando, mas não acabou por aqui, não é? Existem ainda casos que são vitais aí quando a gente está fazendo exercício. Vamos lá conhecer, observe a sua tela. Quando a base é negativa e o expoente é par, a potência é positiva.
Aqui, como você já observou, a gente não vai trabalhar considerando somente o número da base. Nesse caso aqui, nós vamos observar o sinal da base também. Assim como nós vamos ver a questão do expoente. O expoente aqui já ficou amarrado para todos nós que ele tem que ser par. Então, quando a base é negativa e o expoente é par, a potência é positiva, o resultado vai ser positivo. Vamos aí então ver alguns exemplos para que fique melhor para você. O que é que nós temos aqui em todos esses exemplos que aparecem? Todos eles possuem o quê? O sinal de menos na frente, ok? Mas também há o parêntese. Por que que o parêntese apareceu aqui em todos eles? Obedecendo o que diz aqui o caso particular, que a base é negativa. Então, todos eles são negativos. Esse parêntese serve para enfatizar ainda mais isso. Ó, base negativa, como todas são, mas o expoente, todos os expoentes que aparecem aqui, eles são o quê? Eles são pares. Então, se a minha base é negativa e o meu expoente é par, eu já tenho assegurado que o meu resultado, a minha potência vai ser positiva. E é isso que você vê. Realmente, o resultado aqui, ó, todos deram, todos estão positivos. Mas por que será que isso aconteceu? Bora ver agora aqui o desenvolvimento de cada um deles. Ó, menos 2 ao quadrado, obedecendo a definição de potenciação, que diz que a multiplicação de números iguais eu terei menos 2 vezes menos 2. Aí, lembrando lá do jogo de sinal, menos multiplicado com menos vai dar mais. Sinais iguais em uma multiplicação, aqui, ó, o resultado vai ser positivo. A mesma coisa, menos 4 ao quadrado, menos 4 multiplicado por menos 4. Menos com menos vai dar mais. Por isso, 16 é positivo. Menos 3 à quarta, eu vou ter menos 3, menos 3, menos 3 e menos 3. Agora, vamos com calma aqui. O sinal de menos, nesse caso aqui, ele vai aparecer quantas vezes? Ele vai aparecer 4 vezes. Aí você deve estar pensando, é aqui que eu não vou dar conta de fazer. Vai sim. Então, olha só. Menos com menos, mais. Mais, ó, com menos, menos. E menos com menos, mais. Ficou confuso? Então, pensa dessa outra forma. Que foi que eu disse para você logo aqui em cima, ó. Menos com menos vai dar positivo. Então, começa aqui, ó, pensando esses dois primeiro. Menos com menos me dá o quê? Me dá positivo, certo? E depois eu passo aqui para os dois finais, ó. Menos com menos também vai me dar o quê? Positivo. Como você está ligado na aula, você vai lembrar que eu falei que sinais iguais, certo? Na multiplicação, o resultado vai ser positivo. Então, sinais iguais aqui, o resultado só pode ser positivo. Por isso que o 81 tem o sinal de mais. Passando aqui para o próximo exemplo, menos 2 à quarta, ó, a mesma situação do menos 3. Com certeza, a dificuldade não é fazer a multiplicação do 2. É justamente se trabalhar com esse sinal. Mas pensa comigo, ó, menos multiplicado com menos. Lembre aqui da anotação. Vai dar o quê? Positivo, vai dar mais. Multiplicado por, de novo, ó, menos multiplicado com menos. Vai dar mais. Sinais iguais aqui na multiplicação, resultado positivo. O mesmo raciocínio aqui para o último exemplo. Ó, menos 4 quintos elevado ao quadrado.
Então, menos 4/5 multiplicado por menos 4/5. A questão do sinal já ficou fácil para você. Multiplicação de sinais iguais, resultado positivo, tá? Agora eu tenho aí a multiplicação de frações. Como fazer? Você vai fazer numerador multiplicado com numerador. 4 vezes 4, 16. 5 vezes 5, 25. Embora um mais não tenha aparecido aqui na frente de nenhum número, subentende-se que ele está lá. Quando aparece somente um número, nós entendemos que o sinal de mais está lá. Então, essa propriedade aí é uma propriedade super importante no estudo da potenciação, mas também ela não é a última. Vamos ver também uma aí super importante para todos nós. Observe aí, acompanhe a leitura. Quando a base é negativa e o expoente é ímpar, a potência é negativa. Então, começa aí a pegar as palavras principais, ó. Base negativa, expoente ímpar, resultado negativo. Vamos então aí ver os exemplos, para nós vermos melhor, visualizarmos melhor esse caso particular. Ó, base negativa, expoente ímpar, resultado negativo. Então, o que é que você vai pensar aqui, ó? Menos com menos, mais. Mais com menos, menos. Aqui a gente já vai ter o seguinte: quando nós temos sinais diferentes em uma multiplicação, o resultado vai ser negativo. Então, multiplicação de sinais diferentes, resultado negativo. Menos 2 ao cubo. Menos 2 multiplicado por menos 2 multiplicado por menos 2, que vai dar 8. Para você não esquecer, base negativa, expoente ímpar, resultado negativo. A mesma coisa aqui, ó, menos meio elevado a 3. Então, eu vou ter menos meio multiplicado por menos meio multiplicado por menos meio. Então, vamos ver aqui com calma, ó. Menos multiplicado com menos, lembre lá da aula que nós fizemos há pouco, do caso particular que nós vimos. Sinais iguais vai dar o quê? Positivo. Multiplicado por este menos aqui, ó, sinais diferentes, resultado negativo. Como eu chego neste número 1 aqui em cima? Todas as vezes que eu tiver multiplicação de fração, multiplique primeiro os números de cima, os numeradores. 1 vezes 1 vezes 1 vai dar 1. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. E o sinal de menos aparece porque ali a base é negativa e o expoente é ímpar. Então, aí nós já vimos aí uma quantidade de casos particulares aí na potenciação que são auxiliares na resolução, não é? O número pode aparecer sozinho ali, sem o sinal de mais, mas o que é que você tem que saber? Que o sinal de mais está ali, entendeu? Não há necessidade de repeti-lo. Quando o número aparece sozinho, entende-se, subentende-se que o sinal de mais, o sinal positivo existe ali. Mas quando o número é negativo, obrigatoriamente o sinal de menos tem que aparecer. Vamos conhecer então agora mais um caso particular. Sem parênteses e com o sinal de menos na frente, a potência sempre será negativa. Calma, vamos lá. Agora ler de novo, destacando as principais palavras aqui, ó. Sem parênteses e com o sinal de menos na frente, a potência sempre será negativa. Vamos visualizar essa propriedade aqui nos exemplos, para que fique bem claro para você, tá? Aqui no nosso exemplo, o que é que a gente vai perceber? O que está dizendo no enunciado? Que os números não terão parênteses. E o sinal de menos sempre vai acompanhar. Então, o primeiro exemplo que nós temos aqui, ó, é o menos 2 ao quadrado. Lembre o seguinte,
tá? Que quando não tiver o parêntese, a potência sempre será negativa. Então, automaticamente, você vai repetir logo esse menos lá para o resultado e vai resolver aí a potenciação que ele está pedindo. 2 vezes 2, 4, mas o sinal de menos já está lá, menos 4. Ó, tem o parêntese? Não tem o parêntese. Então, automaticamente, você vai repetir esse sinal de menos lá, ok? E aqui, como não tem o parêntese, só quem vai ser elevado vai ser 1. 1 ao quadrado, 1 sobre 2. Eu sei que você deve estar estranhando pelo seguinte, não é? Há pouco eu mostrei para vocês isso aqui. Menos 2 ao quadrado. Qual é a diferença desse exemplo aqui para este? É que neste exemplo não tem o parêntese. Então, como não tem o parêntese, automaticamente o resultado é negativo. Quando há o parêntese, você tem que lembrar lá do caso particular que dizia o seguinte: base negativa expoente pá, o nosso resultado vai ser positivo. Quando há o parêntese, significa que tanto o sinal quanto o número, eles vão obedecer ao expoente. Então, nesse caso aqui, ó, base negativa expoente pá, resultado positivo. 2 ao quadrado, 2 vezes 2, 4. Aqui no segundo exemplo, se eu tiver menos meio elevado ao quadrado, o que é que eu tenho que lembrar? De um dos casos particulares da potenciação. Base negativa, expoente pá, resultado positivo. Como há o parêntese, eu tenho que lembrar o seguinte, que tanto 1 quanto o 2, eles vão ali, ó, obedecer ao expoente. Então, 1 elevado a 2 é 1 vezes 1, que vai dar 1. 2 elevado a 2 vai ser 2 vezes 2, que vai dar 4. Então, quando eu domino essas propriedades, isso aqui vai me facilitar muito na hora de resolver questões. Mas vamos aqui a mais um exemplo. Se eu tiver menos 4 ao quadrado e menos 4 ao quadrado, qual será que vai dar negativo aí? Bora desenvolver então, lembrando dos casos particulares. Aqui no primeiro caso, aqui no menos 4 ao quadrado, eu percebo que há o sinal de menos na frente do número, na frente da minha base, mas não tem o parêntese. Então, automaticamente aqui eu tenho que lembrar que esse resultado vai ser negativo. Já no próximo, eu observo aqui a existência do parêntese, a base é negativa e o meu expoente é pá. Então, lembrando do caso particular, aqui vai ser positivo. Pronto, já fiz aí a definição, já trabalhei aí os sinais, o que é que eu vou fazer agora? O cálculo. 4 ao quadrado, 4 vezes 4, 16, e 4 ao quadrado, 4 vezes 4, 16. Então, o que é que nós vimos aí? Nós vimos casos, 4 a 5 casos particulares de potenciação e que nos ajudam aí a estar trabalhando com a multiplicação de fatores iguais, de números iguais. Então, é fundamental que a gente venha, leia, não é? Faça a releitura, faça aplicação e exercício, porque quando você está ali diante de sinal negativo, positivo e você não sabe qual vai ser o resultado na potência, você retoma que você consegue. Então, eu espero que vocês tenham feito todas as anotações possíveis e até o próximo encontro.